Boa tarde, pessoal. Quase noite, né? Tá aqui, ó. Vamos comentar sobre o campo magnético de um ímã, tá certo? Aqui nós temos uma figura, tá certo? Em que as partes dos campos magnéticos representada pela letra B, tá vendo? Aqui tem uma representação desse campo magnético B1, campo magnético B2, campo magnético B3. E esse sentido do campo magnético reflete o quê? Reflete que ele está saindo, né, do norte e indo para o sul. Tá? Que aqui o norte não saiu aqui, tá? Nosso desenho. Então, o que acontece? Esse sentido de indução, ele está saindo do norte sempre para o sul. E norte pelas setinhas que aqui a gente está abordando, tá vendo? Essas setinhas aqui indicam, tá, que a parte das linhas de indução, eles saem do norte e entram para o sul. E lembrando que as linhas de indução são sempre fechadas e nunca abertas, tá bom? Dados importantes que você precisa saber sobre esse pedaço. Na região externa de um ímã, as linhas de indução se orientam, tá, do polo norte para o polo sul. É como está aqui transcrito na figura, tá? Ele sai do norte e entra para o sul. E essas linhas elas são fechadas. Vou continuar aqui, né, o nosso resumo. As linhas de indução do campo magnético não existem apenas na região externa dele, mas também interna a ele, em seu interior. Então vamos ver aqui. Aqui a gente está comparando, aqui é nosso ímã. E esses campos de indução, conforme eu mostrei para você, eles estão também dentro do ímã, tá vendo? As setinhas também aqui. E aqui, o que acontece? Esses campos de indução também, eles existem dentro do ímã, tá? E eles vão, né, do sul para o norte, tá? Como está apontando aqui. Então, internamente, tá? Eles são do sul para o norte. E externamente, eles são do norte para o sul, tá bom? Tá? Isso que quer dizer aqui. As linhas de indução do campo magnético não existem apenas na região externa a ele, mas também internas e em seu interior. Então, muito bem, isso a gente já falou. As linhas de indução são fechadas, tá certo? Elas não são abertas, tá? Nas regiões onde as linhas estão mais próximas do campo magnético, é mais intenso do que nas regiões mais afastadas. Então, aqui na nossa figura, foi colocado uma situação aqui, ó. Então, por exemplo, eu coloquei um X, tá vendo onde está aqui? Então, isso aqui é a parte norte do ímã. Então, aqui, essa é uma região em que o campo magnético é mais intenso. E aqui também, ó. Aqui também ele é mais intenso e também, tanto no norte como no sul, que são as extremidades. E aqui, né, eles já não são mais intensos, né? Eles já estão mais longe do polo magnético, não são tão intensos de como se estivesse perto dos polos, tanto do norte como do sul, tá? Então, aí as regiões, então, nas regiões onde as linhas estão mais próximas, tá certo? O campo magnético é mais intenso do que nas linhas afastadas, tá bom? Aqui nós vamos falar um pouco do campo uniforme, tá certo? Aqui a gente tem o que? O nosso campo uniforme que a gente viu nos exercícios que a gente passou. O que ocorre? Aqui a gente tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade, tá? Então, o que acontece aqui, esses B aqui que são representados são os campos magnéticos como as setas, tá certo? Então o que é o campo uniforme? É aquele que é o vetor de indução magnética, né? Aqui é o nosso B, aqui tem uma seta aqui em cima, mas a setinha veio parar aqui embaixo, tá? Não sei por que eu fiz errado, mas tudo bem. Tem o mesmo módulo, tá certo? Tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então aqui a gente tem a mesma direção, tá certo? O mesmo sentido, tá certo? E tem o mesmo tipo de módulo, tá? Aí, continuando, a gente tem aqui, colocamos a representação aqui da Terra. Então você imagine a Terra aqui com um grande ímã, tá certo? Como sendo um grande ímã, tá? O que acontece? Nós temos o norte geográfico, tá? E o sul magnético. Por que é sul magnético e aqui é norte? Porque, lembrando na nossa primeira aula, o que nós temos que entender lá? Que
os opostos aqui se atraem, tá? Então, se eles fossem iguais, eles iriam se repelir. Então, aqui como a gente tem o norte, tá certo? Então, a gente tem o norte geográfico, tá certo? Que faz parte da Terra. Tá? Nossa agulha, ela sempre vai apontar para cá como sul, tá? Então, sul magnético seria quando a bússola mostra, tá, ela apontada para cá, mesmo ela sendo norte magnético. E lá embaixo, mesma coisa, o contrário, né? Eles são praticamente diferentes, norte e sul, tá? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, aqui nesse espaço sul da Terra, aqui, que é o sul geográfico, tá certo? Tá? A agulha, nossa agulha magnética, né, que é a parte vermelha, vai estar apontando para cá, para o norte magnético, tá certo? Então aqui a gente tem que observar a diferença entre a bússola, tá certo? E a direção, né, do planeta, que seria o polo norte, ele é sul magnético, e o norte magnético é o sul geográfico, tá? Eles são realmente diferentes, tá bom?